Qual é a fórmula da boa alimentação? Pois é, a gente aprende várias fórmulas durante a nossa formação. Por exemplo, qual é a fórmula de força? Força é igual a massa vezes aceleração. Quantas vezes você utilizou essa fórmula na sua vida depois que você saiu do ensino? Praticamente a gente quase não usa. Então, nesse vídeo eu vou falar para você qual é a fórmula adequada da boa alimentação. Eu sou o Dr. Tanguy, sou médico há mais de 20 anos. Um dos meus grandes prazeres é dividir com vocês informações a respeito de saúde. Então, se você não está inscrito, se inscreve agora no canal, dá o like aí no vídeo, compartilha esse vídeo com quem você acha que precise de informações, porque aqui é muito ensino, muita saúde para que você possa viver mais, para que você possa viver melhor. Então vamos lá, qual é a fórmula adequada da nossa alimentação? E aí eu pergunto para vocês, quais são os macronutrientes da nossa alimentação? Pensou aí? Caneta e papel na mão para a gente anotar tudo? Vamos lá. E os micronutrientes? Quais são os micronutrientes? Pois é, essas informações, gente, são informações básicas que daqui para frente a gente vai ter que aprender para que a gente possa fazer as melhores escolhas em relação à nossa dieta, em relação à escolha de qualquer alimento. Então, o que são macronutrientes? Carboidratos, proteínas e gorduras. E por que eles são chamados macronutrientes, gente? Porque eles são consumidos em gramas. A gente precisa de grandes quantidades durante o dia a dia de carboidratos, proteínas e gorduras. E quais são os micronutrientes? Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Por que são chamados de micronutrientes? Porque a gente precisa deles em miligramas. Então como eles são consumidos em miligramas, eles não são tão importantes quanto os carboidratos, proteínas e gorduras. Não, todos eles são extremamente importantes, até porque os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, a maioria deles o nosso organismo não produz. E como é que a gente consegue essas vitaminas e minerais? Simples, né? É só ir na farmácia e comprar um pote de polivitamínicos. Lógico que não, a gente consegue essas vitaminas todas através de uma alimentação adequada, de uma alimentação balanceada. Você sabe por quê? As vitaminas e os minerais, a maioria das vezes, eles estão no solo. E aí o que acontece? As plantas, através das suas raízes, elas retiram essas vitaminas e minerais. Quando a gente come as plantas ou como uma vaca come o capim, no capim tem cálcio. Quando a vaca produz leite, a gente toma esse leite e tem esses minerais. Então, gente, os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, apesar da necessidade em miligramas, eles são extremamente importantes, principalmente o que a gente fala como cofatores. Ou seja, a maioria das nossas reações do organismo, elas dependem das vitaminas e minerais. Por exemplo, na formação de colágeno das nossas articulações, formação de colágeno da pele, a vitamina C, ela é fundamental, ela é de extrema importância. Por exemplo, na contração muscular da nossa musculatura ou na nossa formação óssea, formação dos dentes, o cálcio é extremamente importante, assim como o magnésio. O potássio, ele é fundamental, por exemplo, para a nossa parte de coagulação. Ele é extremamente importante para a nossa contração muscular também. Então a gente precisa ter um equilíbrio desses micronutrientes que são as vitaminas e os minerais. E como eu consigo adequadamente ter um consumo de micronutrientes para o nosso organismo? Consumindo verduras, frutas e legumes.
E qual é essa indicação? Comer pelo menos 2 ou 3 frutas, verduras ou legumes de cores variadas. Então, por exemplo, as frutas ou verduras e legumes de cor amarelo ou alaranjado, por exemplo, a cenoura, o mamão, a abóbora, eles são ricos em vitamina A. A maioria das folhas verdes escuras, por exemplo, couve, agrião, rúcula, são ricas em complexo B. Vitamina C a gente tem no morango, na acerola, nas frutas cítricas, por exemplo, limão, laranja. A vitamina D, ela está presente no cogumelo, nos derivados, principalmente de óleos de peixe. A vitamina D, ela é fundamental, muitas vezes entendida como um hormônio. A vitamina E é presente, então, por exemplo, nas nozes, nas castanhas. A vitamina E é um poderoso antioxidante. Então, a gente vê que cada micronutriente tem a sua função de equilíbrio no nosso organismo. Então, quando a gente tem uma alimentação equilibrada em verduras, frutas e legumes, pelo menos 2 ou 3 todos os dias, eu consigo suprir toda essa necessidade que o nosso corpo precisa. E em relação aos macronutrientes, o que eu falo é que, em primeiro lugar, eu preciso, para eu saber essa fórmula adequada, eu preciso saber qual é a minha taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal que a gente vai falar direto aqui no nosso canal? É o nosso salário de calorias durante o dia. Quanto você pode comer de carboidratos, proteínas e gorduras. Se você, por exemplo, a minha taxa metabólica basal atualmente está em torno de 2.000 calorias, ou seja, quanto eu gasto só para fazer as minhas atividades diárias. Então, por exemplo, 40% da minha taxa metabólica basal é interessante que ela seja de carboidratos. 30% da minha taxa metabólica basal, o ideal é que seja de proteínas. E 30% de gorduras. Gorduras, a maioria das vezes, gorduras boas. Em outro vídeo, nós vamos detalhar um pouquinho o que é um carboidrato simples, o que é um carboidrato complexo, as proteínas de alto valor biológico, de baixo valor biológico. As gorduras, a gente tem as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e gorduras saturadas e também gorduras trans. Então, vai acompanhando a gente vai trazendo várias dicas, várias orientações a respeito de como a gente realmente pode melhorar a nossa saúde. Então, a fórmula adequada da alimentação é saber a sua taxa metabólica basal. 40% consumo de carboidratos, 30% consumo de proteínas, 30% consumo de gorduras. Sempre lembrando dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Lembrando que eu consigo, através de uma alimentação equilibrada e colorida, fazer com que todos esses macronutrientes e micronutrientes estejam de forma equilibrada na nossa alimentação. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa, se inscreve no nosso canal, deixa o seu likezinho aí, porque nesse canal é muita informação, é muito ensino, é muita saúde para melhorar a sua qualidade de vida e também da sua família.